Tá ligado? Tá, agora sim. Bom dia a todos. Cumprimento o senador Otto, presidente da comissão, e a todos aqui. E agradecemos imensamente a oportunidade desse momento de fazer essa exposição acerca dos trabalhos que o Grupo Farma Brasil, que, na verdade, o Grupo Farma Brasil é uma associação de indústrias farmacêuticas que assumiu a liderança do que se chamou, ao longo do processo, Coalizão pela Biodiversidade, que foi a junção de 10 entidades do setor produtivo que viram, a partir do momento que começou a serem adotadas medidas, por parte do IBAMA, com a penalização de empresas por conta da identificação de situações de irregularidade na questão do acesso, na implementação da MP 2186, essas entidades acabaram entendendo a necessidade de se articularem e de se organizarem para justamente fazer uma mobilização junto ao governo e solicitar urgentemente a revisão desse marco regulatório. A Coalizão pela Biodiversidade, além do Grupo Farma Brasil, ela é constituída pela ABIPEC, que é a Associação da Indústria de Cosméticos, Higiene Pessoal e Perfumaria, a Biquim, que é a indústria química, a Bipla, que é a indústria de saneantes, a Bifina, que é a indústria de químicos para fármacos e biotecnologia, a LANAC, que é a Associação dos Laboratórios Nacionais, a Bifisa, que é a Associação das Indústrias de Fitoterápicos no Brasil, a BIA, que é a Associação da Cadeia de Alimentos. Nós tivemos também a participação do Instituto Etos e do MEB, que é um movimento empresarial pela biodiversidade, mais ligado ao segmento da área de cosméticos. Também tivemos a participação do CEBEDS, que é uma outra organização defensora das questões do desenvolvimento sustentável pela parte privada. Em cooperação, também tivemos a participação da CNI, da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, e agora, mais nessa fase final, da Frente Parlamentar da Agricultura, por conta das discussões que se travaram na Câmara dos Deputados para a revisão dos aspectos específicos relativos ao agronegócio. Então, essa coalizão pela biodiversidade, ela tem trabalhado conjuntamente há mais de 3 anos. Esse trabalho ele se instaurou exatamente no momento em que o IBAMA, pela Operação Novos Rumos, adotou uma série de medidas em face das questões de irregularidade. Então, a gente deu, de fato, início a esse processo de interlocução, fazendo justamente uma aproximação junto ao governo, fazendo pleito de uma reforma dessa legislação que afetava tantos interesses, mas, mais do que isso, a oportunidade que esta situação crítica gerada pelas autuações gerou para que, de fato, as indústrias se engajassem num processo para a revisão de um marco regulatório que se mostra de extrema relevância para o nosso país. Então, acho que é muito importante esse espaço aqui, na Casa do Senado, a gente deixar registrada essa mensagem que a indústria ela vê nessa legislação, a Convenção de Diversidade Biológica e a revisão do marco regulatório de acesso à biodiversidade, uma grande oportunidade para nós trazermos novos cenários econômicos para o nosso país e trazermos uma realidade social de benefícios a partir da geração de bens de consumo, a partir do uso e do acesso à nossa biodiversidade e também dos conhecimentos tradicionais associados. Em nenhum momento essa mobilização ela se tomou no sentido de contrariar interesses. Ela foi uma mobilização no sentido da gente construir consensos. Eu tenho certeza que, se os senhores tiverem a oportunidade de conversar individualmente com cada um desses segmentos, os senhores vão ter a impressão de que nenhum segmento individualmente ficou plenamente satisfeito com a proposta. Mas, como nós sabemos, tudo na vida ela tem que sempre caminhar dentro dos consensos possíveis. Então, esse PLC 2 que está na Câmara, ele reflete, pelo menos na perspectiva da indústria, os consensos que foram possíveis serem estabelecidos para nós chegarmos a uma nova realidade na legislação de acesso em nosso país. Então, toda essa mobilização ela foi feita levando em consideração a realidade econômica desses segmentos, a importância de nós adentrarmos nessa nova realidade com segurança jurídica, porque, como já foi longamente dito ontem na mesa com o governo, e algumas exposições que já me antecederam, os senhores já tiveram oportunidade de perceber que o marco regulatório atual ele é absolutamente inadequado. Ele é um marco regulatório que urgentemente precisa ser revisto. Nós temos essa legislação no país desde 2001
E se nós olharmos o resultado dessa legislação, nós não chega a ser 100 contratos de repartição de benefícios. Nós temos uma medida provisória que hoje, da forma como ela estabelece o regime, ela é um desestímulo ao uso da nossa biodiversidade. E um país mega biodiverso como o Brasil com essas potencialidades todas existentes, a gente não pode, como indústria, abandonar esse patrimônio porque temos um marco regulatório inadequado em nosso país. Então, esse esforço, ele sim é um esforço que representa os consensos possíveis dentro da realidade do segmento econômico e a construção possível para ter o maior grau de segurança jurídica para nós podermos transitar nessa matéria, né? Então, eu tentei fazer aqui rapidamente um resumo para os senhores, para, inclusive, deixar o material registrado na casa e nos colocarmos à disposição para eventuais esclarecimentos técnicos futuramente. Mas, se nós olharmos na história do tempo, e principalmente olharmos, né, a evolução do direito ambiental no nosso país, a mensagem maior que eu gostaria de passar é que esse tem apontador? Apontador? Não, né? O vermelho. O vermelhinho? Ah, aqui, sim, obrigada. Se nós olharmos, o direito ambiental, ele teve alguns momentos relevantes na história, né? Na década de 70, com a Declaração de Estocolmo, a gente trouxe, de fato, a primeira dimensão dos direitos ambientais, que foi justamente a onda que traz a necessidade da conservação e preservação do meio ambiente em razão da sua finitude. Já na década, aqui em 1992, portanto, 20 anos depois, a gente começa uma segunda onda do direito ambiental, que justamente vem calcada dentro do quê? Da lógica do princípio do desenvolvimento sustentável. Por que eu friso isso? Porque, a partir da década de 90 para cá, e esse eu acho que sempre foi um dos maiores desafios para a legislação ambiental, era justamente trabalhar dentro desse novo paradigma, tentando estabelecer o uso sustentável da biodiversidade equilibrado, portanto, o desenvolvimento econômico e a preservação da biodiversidade dentro de uma lógica que fosse benéfica para a conservação ambiental. Então, os instrumentos internacionais que tiveram a oportunidade de serem estabelecidos, que foi o caso da Convenção de Diversidade Biológica, a Convenção de Mudanças Climáticas, a Agenda 21, esses instrumentos todos, se os senhores tiverem a oportunidade de extrair qual foi a principal mensagem, era justamente sempre do estabelecimento de mecanismos de compensação. Então, seja na Convenção de da Convenção de Mudanças Climáticas, sempre um mecanismo de compensação. Eu uso o meio ambiente, mas eu compenso esse uso de alguma forma. Então, o maior desafio que veio para a medida provisória era justamente tentar estabelecer esse mecanismo respeitando os princípios e as premissas da Convenção. Porém, se nós pensarmos e agora olharmos para a realidade econômica do nosso país, o que nós tínhamos na indústria, principalmente na pesquisa, focado para a geração de inovações em 2001, para o que nós temos hoje, em 2015, eram realidades totalmente diferentes, né? Então, para além do cenário jurídico, ou seja, das dificuldades jurídicas para a definição do marco regulatório de 2001, nós temos hoje, em 2015, um cenário econômico bastante diferenciado, ou seja, hoje nós temos no país uma indústria instalada com disposição para a realização da pesquisa. Hoje nós temos uma outra ótica e uma nova lógica para o desenvolvimento dessa realidade no país. Por isso que essa legislação ela se mostra extremamente fundamental. Eu vou passar agora muito rapidamente, porque isso aqui já outras... Rapidamente agora, então, eu vou passar. Aqui foram as questões, os entraves já apontados pelos outros palestrantes, os gargalos que a MP estabeleceu, gerando um desestímulo. Para os senhores terem uma ideia, muitas empresas hoje optam por utilizar recursos genéticos de outros países para não terem que enfrentar a biodiversidade, a burocracia de acesso à biodiversidade brasileira. Os benefícios que podem ser resultantes dessa iniciativa e desse esforço de revisão do marco regulatório. E aqui, então, vamos entrar diretamente na questão das premissas de construção desse novo marco legal, tá? Então, principalmente a questão da proteção dos conhecimentos tradicionais associados. E eu acho que isso aqui é uma coisa importante da gente colocar também. Toda essa proposta
Não obstante, existam pontos específicos em que as comunidades apontam que pode haver algum ponto de divergência, nós temos, sim, a possibilidade de proteção dos conhecimentos tradicionais associados. Como os senhores vão ver, aqui, rapidamente, nós tivemos a renovação de alguns conceitos que são relevantes, que depois nós podemos entrar numa outra oportunidade. A definição de produto acabado e produto intermediário, que foi uma nova sistemática para a definição do elo de incidência da repartição de benefícios. Portanto, a grande dificuldade que se tinha era que os elos primários das cadeias produtivas, como o caso das cadeias de extratos, cadeias de insumo, que não existe nenhum tipo de agregação de valor à geração dessa matéria-prima para consumo em outros elos, nós chegamos a fazer a avaliação do que representaria a cobrança de 1% sobre a receita líquida desse produto e, praticamente, esses elos seriam inviabilizados. Então, a decisão e a opção de sugerir que a incidência fosse no elo do produto acabado era justamente por conta da possibilidade de você ter uma agregação de valor ao produto. O produto final que vai para o mercado é o produto que tem a agregação de valor ao produto. Enfim, as questões das atividades agrícolas, que teve a especificação de 5 segmentos e tem uma lógica de incidência da RB diferente da lógica para os segmentos industriais, pelas especificidades do setor, e talvez depois a CNA vai ter oportunidade de dar alguns destaques. A questão da governança, que agora inova o novo modelo em que garante a participação do setor empresarial, setor acadêmico, indígenas, comunidades e agricultores tradicionais. Portanto, todos vão estar sentados na mesma mesa para estabelecer a regulamentação e acompanhar a implementação dessa legislação. Temos aqui quem são os sujeitos do cadastro. Como é que ficou, portanto, o cadastro, essa lógica do cadastro, que vem a substituir a lógica da autorização, ela traz uma flexibilidade e uma agilidade para o sistema extremamente relevante, porque a pesquisa ela não pode ficar aguardando, às vezes, uma análise burocrática necessária, mas que, muitas vezes, no caso da legislação 2186, representava de 2 a 3 anos para você iniciar uma pesquisa. Quer dizer, isso, na prática, para a geração de inovações, é inviável. A questão das autorizações prévias, que são as hipóteses específicas em que tem um tratamento especializado. O regime de fiscalização, que foi descentralizado de acordo com a área afeta, portanto, a biologia marinha vai ser tratado pela Marinha, as atividades agrícolas tem a fiscalização por parte da agricultura e o restante da biodiversidade pelo IBAMA. E vamos lá, para repartição, concluir, rapidamente agora, que é o mais importante que eu queria deixar registrado. Repartição de benefícios, a gente teve uma inovação extremamente relevante. Hoje, o que se fala da cobrança de 1%, ela não é um tributo. E por que não é um tributo? Porque é escolha do usuário e escolha, no caso, quando envolver conhecimento tradicional associado, identificável, de uma comunidade identificada, você vai ter a possibilidade de definir os percentuais e os valores que devem ser pagos. Então, se eu, como empresa, tomo uma decisão de acessar um patrimônio genético, exclusivamente patrimônio genético, eu vou ter que respeitar o percentual estabelecido na lei. Se eu decidir pela monetária, mas eu posso decidir por fazer uma modalidade não monetária. Portanto, ao invés de eu pagar 1% para o fundo, eu posso pagar diretamente em projetos que vão ser implementados na prática. Se eu fizer um acesso a um conhecimento tradicional identificado, eu vou ter a possibilidade de negociar diretamente com a comunidade, independentemente de qualquer percentual pré-estabelecido. Ela é uma livre negociação com as comunidades. Então, esta abertura, esta lógica, esta sistemática que está sendo estabelecida no PLC, ela inova em absoluto a regra da 2186 e, com certeza, vai criar um cenário muito mais propício, muito mais ampliado de possibilidades em que as comunidades, na medida em que autorizarem o acesso aos seus conhecimentos, vão ter a sua compensação, a possibilidade de você acessar o patrimônio genético, porque você pode recolher para fundo ou pode aplicar em não monetária. Portanto, a gente tem agora um universo bastante amplo de possibilidades em que você vai fazer o pagamento da repartição de benefícios. O tempo está esgotado, doutora. E, por fim... Adriana, para concluir, por favor. Para concluir, eu acho que é um capítulo que foi extremamente relevante, que, na verdade, foi a origem de todo o processo. É o capítulo de regularização. Né? Esse capítulo ele vai criar a possibilidade de você ter
a solução das situações que ficaram indefinidas no impasse no passado, porque nós tínhamos interpretações diversas de órgãos do governo na implementação da 2186, e que agora, com esse capítulo, realmente sana todo esse passado, cria possibilidade para o recolhimento das repartições de benefícios que ficarem em aberto e cria, em especial, um ambiente de confiança que vai fazer com que todos se sintam agora confortáveis em implementar essa legislação. Então, para finalizar, eu queria deixar uma mensagem muito clara. Esse PLC, da forma como ele está colocado e da forma como ele veio aprovado, eu tenho certeza que ele vai trazer uma série de benefícios. E aí eu digo para a população brasileira, porque pela primeira vez nós vamos ter uma legislação inovadora no país que vai criar um cenário possível para que a indústria e as nossas instituições de pesquisa entrem nessa nova realidade. Muito obrigada.